Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos fazedores de mosto, e sejam bem-vindos à nossa aula 2 do nosso problema de fermentação, do nosso on e off flavor, dos nossos defeitos sensoriais. É isso que a gente está vendo nesse módulo. E agora a gente vai entrar na etapa do famoso diacetil. Eu já deixei ele assim como famoso, porque tem um povo, gente, que gosta de falar que tudo é diacetil na vida. Muitas vezes é, tá? Porque ele tem muitas facetas. Ele muda conforme a etapa de fermentação? Sim, ele muda. Ele muda quando é uma levedura que produz ele? Sim, ele muda. Ele muda quando é um pediococcus, que é uma bactéria contaminante, um coco, que é um organismo que é anaeróbico, né, que ele vive no ambiente sem a presença de oxigênio, produz, e ele produz em altas concentrações? Sim, é diferente também. É diferente depois que eu pasteurizo uma cerveja, por exemplo? Sim, é diferente também. Como é que vocês detectam isso? Bebendo, gente. Bebendo, 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 degustando, degustando, degustando. Sabe aquela bodega que faz uma cervejariazinha, que faz uma cervejinha que ninguém bota fé? Aquele lugarzinho assim, ó, que tu vai entrar e vai falar, pode ser que dê ruim isso aqui. Entra lá e bebe. Bebe a Pilsen. Uma dica que eu dou para vocês, e que é uma estratégia que eu utilizo sempre, é: eu vou entrar num lugar que eu nunca fui, eu bebo a Pilsen. Eu começo pela leve, eu começo pela Pilsen, por quê? Porque ali a gente detecta o controle, o cuidado, a asepsia, porque tudo é muito perceptível em cervejas leves, né? Em cervejas que não tem uma lupulagem para mascarar algum problema, algum defeito que tu fez no teu processo, né? Então, meu povo, deixa eu contar uma história para vocês, aproveitando essa aula aqui de acetil. Olha só, acompanhe aqui, e é um lema que eu vou dar para minha vida. Você vender cerveja ruim, você mal acostuma o paladar do seu cliente. Ouve essa história. Fui eu conhecer um bar novo que tinha aberto em Joinville, na cidade que eu morava antes, e o cara já era cervejeiro antigo, já tinha uns 60 anos, era o cervejeiro, e ele já tinha começado a fazer cerveja em casa, já fazia alguns bons 20 anos. E ele era caseiro, assim como eu, assim como imagino que muitos de vocês que estão aqui também. E ele fazia a cervejinha dele em casa. E aí eu pedi absolutamente toda a carta dele de cervejas, toda. Comecei pela Pilsen, fui indo, né? Até que quando chegou na última, no final, eu vi que ele tinha uma Helles, que eu tinha me passado, tinha passado batido, e ele tinha uma Helles e eu não tomei como a segunda cerveja, né? Porque eu vou estabelecendo a escala de força daquela cerveja e termino sempre com a sour do local. Sour jabuticaba, sour abacaxi, enfim, porque depois eu vou embora, né? E assim eu acabo as minhas visitações nos bares novos, de qualquer lugar que eu vá. E aí eu pedi essa Helles e fui tomar. Gente do céu, quando eu botei na boca, o negócio era absolutamente intragável. Era sério, era intragável. Era como se eu tivesse lambendo uma manteiga e comendo uma pipoca de micro-ondas sabor manteiga. Era esse o gosto que eu senti na cerveja. E aí eu chamei ele, né? E eu falei, ô querido, desculpa ser chata, né? Mas a tua Helles está com problema, está com um grande problema. E eu não consigo tomar. Me desculpa, eu vou pagar pela cerveja, mas tu tem que checar. Checa o teu barril, checa a tua torneira, checa tudo, porque tem contaminação. Olha que eu degusto cerveja há 1000 anos e eu sei o que eu estou te dizendo. E eu sei quando é um diacetil de problema de fermentação, quando é um diacetil de contaminante. Quando vocês degustam há muito tempo, vocês conseguem sentir essa diferença. E aí eu fui até o caixa e fui pagar para ir embora. E tinha uma mulher do meu lado tomando a cerveja dela no bar, conversando com a caixa. Eu não sei se elas eram amigas, enfim. E aí eu falei para a caixa de novo, né? Eu falei para o cervejeiro sobre tal cerveja, sobre a Helles, que está contaminada. Falei bem assim, está contaminada, está com um problema muito grande de acetil. E aí a moça que estava do lado, né, ouviu a conversa e falou assim: Nossa, mas eu acabei de elogiar essa cerveja porque justamente ela tá docinha hoje. Foi a melhor vez que eu bebi aqui. As outras vezes elas eram um pouquinho amarga e hoje ela tá tão docinha, tão gostosa. Eu vou beber essa cerveja a noite inteira. Eu olhei para ela, olhei para a moça e a moça só fez assim, tipo, sabe? Então, a gente mal acostuma o paladar dos nossos clientes oferecendo produto ruim. Então, não façam isso, gente. Se vocês têm consciência
de que aquela cerveja está com defeito sensorial, não passem ela para frente, tá? Façam um favor com as pessoas que estão bebendo cerveja. E o que pode causar isso, né? Vamos entrar no detalhe fino agora do que é o diacetil e o que pode causar ele, né? A levedura, gente, ela produz, assim como eu já tinha dito na aula anterior, ela produz esse composto porque ele é um precursor do alfa-cetolactato, que é convertido em etanol. Então, ele é um passo a mais para que a gente atinja a formação estrutural do álcool. Então, ela produz esse composto ele é convertido em etanol. O que não é convertido em etanol, ele vira 2,3-butanodiol, que é uma acetona, só que ela não tem percepção sensorial, essa acetona. Quando aquela fermentação está interrompida de alguma forma, quando teve uma perda de capacidade de reabsorver esse diacetil e transformar ele em cetona, né, que é o 2,3-butanodiol, ou butanodiona, porque é uma cetona, a levedura continua liberando esse composto, esse diacetil, para o meio extracelular. Então, a gente percebe isso. Como é que vocês podem fazer um teste simples, rápido e qualitativo, tá? Não tem fins científicos nenhum, mas tem fins sensoriais, né? Então, como é que vocês fazem? Terminou a fermentação de vocês, peguem um copo, peguem um copo de cerveja e adicionem no micro-ondas. 15 segundos é suficiente para dar uma aquecida na tua cerveja. Tapa, né? Tira do micro-ondas com o copo tapado, mexe e leva até o nariz. Se vocês, nesse momento, sentirem um cheiro doce, adocicado, amanteigado, ou logo de cara de pipoca de micro-ondas, significa que vocês têm a presença de diacetil na cerveja de vocês. É um teste científico? Não, não é um teste científico. Para fazer análise de VDK, que são as dicetonas vicinais, que são 3, né? O diacetil em si, e a 2, 3, né? Porque são 2 compostos diferentes, butanodionas. Isso a gente faz com análise de destilação de cerveja, e a gente destila, depois reage aquilo com ácido, e depois quantifica no espectrofotômetro. É isso que é feito no modo científico, né? Só que ninguém tem espectrofotômetro, então a gente tem que confiar na nossa degustação, no nosso paladar. O outro ponto que pode ser proveniente da presença do diacetil é a contaminação, principalmente por pediococcus, que é esse micro-organismo anaeróbico que tem a grande habilidade de produzir esse composto. Então, ele produz tanto diacetil quanto ácido acético. Ele produz os 2 compostos e a gente percebe absurdamente diferente esses compostos. Então, tomem cuidado, porque é um indício muito grande de contaminação. Outro ponto, gente, avaliem os laudos dos mostos de vocês. Geralmente não é esse o problema, mas pode ser. Olhem o laudo, peçam o laudo do mosto de vocês, porque pode vir com baixo FAN, que é baixo nível de aminoácidos, que é Free Amino Nitrogen, que é baixo níveis de aminoácidos nitrogenados, que é um composto imprescindível para que a levedura de vocês tenha saúde. E saúde é sinônimo de possibilidade de reabsorção de qualquer composto. Tá bom? O outro ponto é exposição final no final de fermentação. Exposição a quê? Exposição a oxigênio. Se por algum motivo vocês estiverem com oxigênio dentro do tanque, ou uma entrada ou um vazamento, pode acarretar na presença de diacetil. Justamente porque tem outros micro-organismos anaeróbicos facultativos, aí, como lactobacilos, que também produzem diacetil, que podem se manifestar, né, e se multiplicar dentro do tanque de vocês. Retirada, outro ponto, né? Retirada da levedura do tanque antes da fase final de reabsorção. Não me digam que isso não acontece, porque sim, eu sei que acontece, eu já passei muitas vezes por essa. Ai, a gente está com falta de fermento na fábrica e o fermento vai acabar. O que a gente faz? Tem um tanque que está quase acabando a fermentação, que a gente pode tirar o fermento antes para reaproveitar para outro tanque. Se vocês nunca trabalharam numa fábrica grande, saibam vocês que isso acontece. Isso acontece mais vezes do que a gente gostaria. Sim, acontece. E pode acontecer de vocês tirarem a levedura antes dela ter absorvido o composto.
antes dela ter transformado tudo em álcool, antes dela ter transformado tudo em cetonas, imperceptíveis ao nosso paladar. Então, sim, gente, isso pode acontecer. Caso vocês achem que a fermentação de vocês finalizou e ainda assim está com a presença de diacetil no paladar, deixem a levedura em contato por pelo menos mais um dia. Isso vai solucionar o problema de vocês. E o último ponto que pode ser são leveduras selvagens, que não têm capacidade nenhuma de reabsorver diacetil, como leveduras do ambiente, que existem diversas, né? Ou outras leveduras ale, porque a levedura ale nem produz diacetil em grande quantidade. Sim, quem produz isso em muita concentração são as lagers. Então, se vocês tiverem uma contaminação cruzada de ale com lager, pode ser que vocês tenham uma levedura que não tenha capacidade nenhuma de reabsorver diacetil, e ela esteja ali no tanque de vocês, e vocês não consigam tirar esse composto nunca mais. E como é que eu soluciono? Entramos na última parte da nossa aula de hoje, que é como solucionar o problema de diacetil. E, gente, como eu já dei uma aula para vocês do cálculo de leveduras, de novo, né? Nós teremos uma aula específica só sobre saúde de leveduras, que depois vocês assistam lá e me digam, que é, leveduras precisam estar saudáveis. Saúde significa vitalidade, viabilidade, nutriente suficiente, arranque suficiente, aminoácidos no mosto suficiente, o amido disponível para que ela consuma, né, aquele açúcar da maltotriose, da maltose, enfim, qualquer ose que a levedura consiga absorver. Calcular corretamente a levedura, a quantidade de levedura que vocês estão adicionando. Por quê? Porque se vocês adicionam muito pouco fermento, a levedura, ela se multiplica demais. E ela se multiplicando demais, elas vão logo morrer. E aquele diacetil que foi somente liberado no mosto não vai ser reabsorvido, porque a maioria já morreu. Então, tem esses fatores também. Se eu falei muito rápido, volta à aula e assiste de novo, escuta de novo com calma, que eu aposto que tu vai entender. Elevação de temperatura no final de fermentação, gente. Isso aqui é o pulo do gato, é a fase-chave da solução dos problemas de vocês. Isso aqui a gente chama de diacetyl rest, que é o descanso do diacetil. Vamos lá para o gráfico, né? Temos aqui um quadro a nosso favor e vamos fazer um gráfico bem bonito para que a gente compreenda o que é o nosso descanso. Temos aqui um gráfico sobre atenuação de extrato. Meu extrato está aqui atenuando enquanto eu estou trabalhando com a fermentação. Eu comecei aqui na minha lager numa temperatura de 10 graus, 10,5 graus. Comecei aqui, no segundo dia eu subi para 11 graus, 11,5, 12. Vou subindo até que eu atinja 14 graus. Gente, qual que é o pulo disso aqui? Observem a temperatura que está no laudo de vocês, no laudo do fermento, tá? Essa temperatura, comecem os processos de fermentação 2 abaixo e finalizem ela com o descanso do diacetil 2 acima. Isso aqui faz com que a levedura tenha maior suporte de temperatura para conseguir reabsorver esse composto e não deixar ele livre e solto no ambiente para que a gente sinta esse aroma, esse sabor totalmente indesejado. Oxigenação do mosto, gente. Oxigenação, lembrando que é sempre no início do processo de fermentação. Se vocês expuserem o tanque de vocês à oxigenação tardia, aquilo lá vai acarretar em problemas que pode ser de acetil. Então, somente oxigene elas no início. Tem cálculo para oxigenação de leveduras? Tem muitos cálculos. Isso é num curso mais avançado, que a gente tenha mais tempo juntos, para que eu explique tudo para vocês sobre oxigenação de mosto. Mas tem tudo detalhadamente para que vocês saibam. E o outro ponto é que sempre é um indício de algum tipo de contaminante, lembrando desse ponto, né? Então, registrem as limpezas dos tanques, não utilizem tanque que foi limpo, que foi cipado antes de 24 horas, né? Sempre utilizem sanitizantes. Quais são os sanitizantes?
são ácido peracético, acetato de amônia, hidróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, álcool 70, tudo isso são sanitizantes, todos eles podem e são utilizados na indústria, tem o nível mínimo e máximo utilizado sem enxágue e com enxágue, então leiam os rótulos, se informem desses fatores, perguntem para os fornecedores de vocês, ou perguntem para mim mesmo, né, se vocês têm dúvidas sobre isso, me perguntem, porque eu já fui coordenadora de asepsia, então tenho algum conhecimento sobre asepsia e planos e estratégias e ranges, né, limites. Tá bom?